Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 22 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 17, a formação do Exército Celestial. Ó Senhor Jesus, esse exército celestial vai ser formado na igreja, Senhor Jesus, pelos vencedores, aqueles que deixam o Senhor trabalhar, ó Senhor Jesus, aqueles que estão dispostos a levar adiante o Evangelho do Reino. Viver o Evangelho do Reino faz toda a diferença, Senhor Jesus. O Senhor tem um reino para nós e Ele está mostrando, olha, para conquistar esse reino, tem que aprender a usar as armas espirituais, tem que viver numa outra esfera. Deus ele quer restabelecer o seu reino, Ele quer cumprir a sua vontade. O inimigo usurpou esse reino, usurpou a terra e agora ele maltrata as pessoas. Mas o Senhor ele quer que a gente desconecte as pessoas dessas coisas e volte a conectá-las a Deus. O inimigo desconectou, seduziu, enganou, Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor Ele está vindo com a sua vida, Ele dá a sua vida por nós, Ele veio nos buscar, nos salvar, Senhor Jesus. E a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Agora, a nossa missão é a mesma missão do Senhor, que é levar o seu Evangelho, é levar o seu fogo, o fogo do Espírito, Senhor Jesus, para iluminar, para aquecer, Senhor Jesus, também para eliminar tudo aquilo que é negativo. Dentro da nossa velha criação, a gente precisa abandonar tudo, para a partir dessa velha criação gerar uma nova criação, uma criação segundo Deus, uma criação que obedece às características do Pai, aquilo que o Pai precisa, que cada um de nós possa buscar no Senhor aquilo que é celestial, aquilo que é divino, aquilo que é a verdadeira vida, a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Ó Senhor Jesus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Ó Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não têm pastor. Ó Senhor Jesus. Capítulo 17, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ó Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 14. Ó Senhor Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Ó Senhor Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivera a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 10.
ó Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ó Senhor Jesus. Agora olha com oração, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ó Senhor Jesus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Uma nova criação, ó Senhor Jesus. O desejo de Deus é reaver o governo da terra, que se tornou um caos por causa da rebelião de Lúcifer. A fim de alcançar esse propósito, Deus criou o homem e o fez de uma maneira muito especial, segundo sua imagem e semelhança. Infelizmente, o homem falhou ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, Deus não desistiu dele. A partir de seu espírito, formado pelo sopro divino, o Senhor deseja restabelecer sua autoridade e governo, ó Senhor Jesus. Após criar o homem e a mulher, Deus os abençoou para que fossem fecundos e se multiplicassem, enchendo a terra. A raça humana deveria encher toda a terra, sujeitá-la e dominá-la, pois a terra naquele tempo já estava sob a ação de Satanás e suas hostes malignas. Em sua criação, Deus desejava restabelecer seu reino. Aleluia, ó Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, vemos que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele não ficava parado. Isso é um exemplo para nós. Também ensinava nas sinagogas e pregava o Evangelho do Reino a todos, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus olhou para as multidões e se comoveu ao ver a pobre condição daquelas ovelhas. Sabemos que a palavra compadecer-se em grego é splankinizomai, que expressa o sentimento interior do Senhor, como se partisse de suas entranhas. As ovelhas estavam aflitas e vagavam errantes, como que desamparadas, porque não tinham um pastor para conduzi-las. Essa é a situação atual das pessoas. Mas o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor veio buscar e salvar os perdidos. Ó Senhor Jesus. O Senhor disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O Senhor está pronto para reaver seu reino e salvar as pessoas que têm sido maltratadas e machucadas por Satanás. O Senhor veio trazer espada à terra, porque é guerra. Mas o Senhor também veio lançar fogo sobre a terra. O desejo do Senhor é que o fogo do Evangelho se espalhe pela terra. Porém, antes, ele tinha de passar por um batismo, a fim de liberar sua vida. No versículo subsequente lemos: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Jesus tinha de morrer e ressuscitar, para então liberar a vida divina. Nós recebemos a vida divina, que precisa ser propagada por meio do Evangelho. Nossa missão agora é levar esse fogo do Evangelho por toda a terra. Ó Senhor Jesus. No Monte da Transfiguração, o Senhor manifestou a glória que estava contida em seu interior. Naquele instante, ele revelou um pouco daquilo que será a manifestação do reino dos céus no milênio. Um reino cheio de glória e poder. Antes que esse dia chegue, devemos cooperar com o Senhor, pregando o Evangelho do reino em toda a terra habitada. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como você pode espalhar o fogo do Evangelho por toda a terra? Ó Senhor Jesus. É pregando o Evangelho do reino. Senhor Jesus. Não é só falar do Evangelho, falar da salvação de Cristo, mas é realmente o Evangelho que transforma vidas. O Evangelho do reino, ele nos mostra que há um rei, há um reino, Senhor Jesus. E não é como a maioria dos cristãos pensam, que um dia vai morrer e vai para o céu para ver Deus. Não, o Senhor está mostrando para nós que há um reino, o reino dos céus, onde ele governa, e esse reino já está entre nós, esse reino já está dentro de nós. O que a gente precisa fazer é propagar esse reino, é ser encabeçado por Cristo,
não é esperar um dia ir para o céu, mas é perceber que hoje o Senhor já está nos dando uma esfera celestial, está nos dando uma esfera do reino dos céus, uma esfera onde Ele tem poder e Ele também nos concede esse poder. Ele nos concede a sua autoridade. E a gente precisa realmente agir de acordo com ela. A gente precisa viver o Evangelho. O Evangelho faz parte da nossa vida. Não é um discurso, não é filosofia. É um viver diante do Senhor, sendo encabeçado por Ele. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. Tudo é realizado a partir do Espírito. Senhor Jesus. É no Espírito que a gente se conecta a Deus. É no Espírito que a gente muda de plano. É no Espírito que a gente usa a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. É tudo no Espírito. Na carne nada se aproveita. Senhor Jesus, mas aquilo que o Senhor tem falado conosco, as suas palavras são Espírito e são vida. E Ele tem nos batizado realmente com o Espírito Santo e com fogo, né? É um fogo que queima nossas impurezas. Senhor Jesus, o Espírito Santo que nos concede a cada dia mais da vida e da natureza de Deus. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos transformar para que o seu reino possa vir. Se a igreja não for edificada, não tem como o reino vir. Não é só fazer coisas, fazer obra, mas é realmente realizar a vontade de Deus, alcançar aquilo que Ele pretende, aquilo que é o seu plano. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente tem que perceber isso, né? O Senhor Ele não desistiu do seu plano. O homem foi criado por Deus. Deus teve que depois restaurar essa criação porque foi corrompida, né? Mas é a partir dessa mesma criação. Ele não desistiu. O homem foi criado de maneira especial. O homem é o único ser em todo o universo que tem o Espírito. Senhor Jesus, tem um espírito humano, né? O Espírito dentro de si. A gente viu lá, Deus criou o homem, soprou nas suas narinas, né? O fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. A alma é o nosso ser, né? A nossa personalidade. Mas o Espírito é algo mais interior. É uma parte de Deus. Deus soprou e todo ser humano tem Espírito. Mas esse Espírito só é ativado no momento que você crê. Senhor Jesus. O nosso Espírito é o único órgão para conter o Espírito de Deus. É como hoje, os irmãos já deram um exemplo muito rico, nós falamos sobre a eletricidade, né? Tem lá a usina elétrica, né? Senhor Jesus, ela tem que gerar eletricidade através da água. Senhor Jesus, essa eletricidade tem que vir, né? Tem que ir para a subestação vai pegar essa eletricidade, vai tratar e vai trazer para a nossa casa. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Existe todo um potencial elétrico, está lá na usina. É o Pai, Senhor Jesus. Quem transfere para nós, quem consegue tirar esse potencial da usina é Cristo, Senhor Jesus, né? E todo esse potencial de Cristo chega, de Deus, de Cristo, né? Chega a nós através da rede elétrica, até chegar na tomada da nossa casa, é o Espírito. Mas hoje eu preciso usar o Espírito, eu preciso usar um Espírito humano para poder ativar o Espírito que Deus está colocando dentro de mim. Então eu preciso exercitar o Espírito, através do Espírito, através da palavra. Deus vai transportando para nós, né, o caminhãozinho da fé, né? A palavra vai trazendo para nós de fé em fé, Senhor Jesus. E essa fé se torna a nossa fé, quando a gente ouve, abre o nosso coração, pratica essa palavra, Senhor Jesus. Ela se torna agora a nossa constituição. É isso que Deus quer fazer. Não quer simplesmente que a gente faça coisas, mas Ele quer que a palavra se torne a nossa constituição, que a palavra seja o nosso sustento em todas as coisas. Por isso que mostrou para nós já no início da semana. A palavra profética, ela nos purifica, nos limpa, nos lava, mas também nos alimenta e dá direção. E isso o Senhor está mostrando para nós. É somente com essa energia que a gente vai conseguir avançar. O Senhor, Ele veio buscar e salvar o perdido. Senhor Jesus. Agora, se a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não vai depender de Deus. Mas a gente percebeu, olha, sem o Espírito, sem o guiar de Deus, eu vou ficar perdido. Vou ficar andando para lá e para cá. Ficar preso em doutrinas, vou ficar no meio do caminho. Senhor Jesus, isso não é bom. A gente precisa realmente caminhar junto do Senhor. Senhor Jesus, Deus, Ele faz todas as coisas com um propósito. Deus não faz nada à toa. A criação do universo, a criação do homem, tudo teve seu propósito. O nosso chamamento tem um propósito. Senhor Jesus, e Ele não desiste desse propósito, mas Ele quer a nossa cooperação, né? Você pode adiar ou apressar o propósito de Deus na sua vida, exercitando o Espírito, né? Vivendo a vida da igreja, né? Realizando, ajudando Deus a realizar a obra de edificação da igreja. Somente a igreja edificada que vai prevalecer, somente a igreja edificada é que vai realmente pertencer a Cristo. E é isso que Ele está mostrando para nós.
né? Ele quer nos fazer um só corpo, né? Um só espírito, né? O homem e a mulher se casam, se tornam uma só carne, mas Cristo, né, e a noiva se casam, se tornam um só espírito. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Ó Senhor Jesus, a terra foi amaldiçoada, né? A terra se tornou um caos por causa da rebelião do inimigo. E hoje Deus ele quer reaver o governo, e para isso ele conta com a igreja. Ele conta com pessoas que vão ser obedientes ao seu falar. Para alcançar esse propósito, ele criou o homem. Fez o homem de maneira muito especial, segundo a sua imagem e semelhança. O homem falhou, né, Senhor Jesus, em seguir o Senhor, mas Deus não desistiu. A partir dessa criatura que ele criou com o Espírito, Senhor Jesus, é que realmente a gente vai fazer todas as coisas. Nós fomos formados pelo sopro divino, e agora a gente precisa do segundo sopro, que é o Espírito. Quando Jesus morreu e ressuscitou, achou os discípulos dentro de uma casa, falou, Pai esteja convosco, né? E soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando receberam esse segundo sopro, tudo mudou. Então a gente precisa realmente perceber, ó, todo ser humano recebeu o primeiro sopro. Então todo ser humano tem a possibilidade de ouvir Deus. Então a gente não deve escolher, a gente precisa simplesmente obedecer ao Senhor e praticar, né? Levar o evangelho do reino, levar as coisas sob o encabeçamento de Cristo. Como que eu vou levar o reino? Se eu estiver no reino. Como que eu vou levar a vontade de Deus adiante? Se eu estiver cumprindo essa vontade. Então não é fazer coisa e uma hora esbarrar com a vontade de Deus, não é realmente fazer as coisas focado, né? Deus ele quer reaver todas as coisas, e ele vai reaver, ele vai restabelecer toda a sua autoridade, todo o seu governo através do Espírito. É o Espírito de Deus comandando, governando o espírito humano. Isso é o reino, Senhor Jesus, é Deus reinando sobre nós, né? O inimigo tem um império, tem o seu reino nesse mundo de trevas, onde ele maltrata, machuca, né? Ele não sabe cuidar. Eu uso uma frase, né, aqui que eu anotei, que ele fala que o inimigo ele só sabe matar, roubar e destruir. Ele não sabe cuidar. Por isso ele pega as pessoas para ele, mas ele não sabe apacentar. Então ele machuca e maltrata. E se a gente achar que a gente tem habilidade e for fazer essas coisas no nosso humano natural, por mais bonzinho que seja, a gente também vai maltratar e machucar. Não sei se todos já tiveram essa experiência de você estar ali fazendo uma coisa para ajudar uma pessoa e a pessoa fica ofendida com você. Senhor Jesus, né? Você está ali com toda boa intenção e tal, e a pessoa não quer, né? Fica ofendida. Senhor Jesus, porque é o ser natural. Mas quando você faz no Espírito, o Espírito conduz todas as coisas, porque o Senhor sabe apacentar, Ele sabe cuidar, Ele sabe governar. Então o Senhor, Ele está nos chamando para abandonar tudo que é da velha criação e entrar numa nova criação. É através dessa nova criação é que Ele vai restabelecer o seu reino. Senhor Jesus, não é mais aquele homem criado segundo a imagem e semelhança só exteriormente, mas um homem que hoje age segundo Deus. Hoje um homem que tem um princípio em Deus, um homem que tudo ele busca a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que aprender. Obedecer ao Senhor, buscar a sua vontade. Cristo ele veio percorrendo todos os lugares, não ficava parado e deu exemplo para nós. Todos os lugares ele ia exercitando o Espírito, ó Senhor Jesus. E mostrando que ele estava ali, né, ele via as multidões e se compadecia. A missão dele era pregar o Evangelho. Mas ele, ao ver a situação das pessoas, ele se colocava, ele tinha empatia, se colocava no lugar delas. E aí ele fazia muitas curas, muitos sinais milagres, curava enfermidades, doenças, né, Senhor Jesus. Essas enfermidades e doenças que foram geradas por causa da desconexão. O inimigo desconectou as pessoas de Deus, né, gerou uma rebelião, e essa rebelião tira a saúde do homem. Ó Senhor Jesus. Né, e aí, enquanto a gente está na terra, a gente está sujeito a isso. O que a gente precisa hoje é conectar o Senhor. Tem coisas que vão ser resolvidas por uma simples conexão. Conecta a Deus e resolve. Tem outras coisas que já vão mais além. Mas o Senhor está mostrando para nós que o princípio é ir diante do Senhor. O Senhor é o bom pastor. Ele já deu a vida por nós. Ele continua dando sua vida pelas suas ovelhas. Né? Ele nos escolheu, Ele nos buscou. Ó Senhor Jesus. E agora, Ele está se entregando por nós. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Né? Querer, né, levar o Evangelho adiante pelo sentimento do Senhor. O Senhor ele chorava, né, porque se compadecia das pessoas. Hoje, por quantas coisas a gente chora? Senhor Jesus, a gente chora até mesmo por coisas sem motivo, por coisas que é do nosso interesse e às vezes não é do interesse de Deus. A gente precisa aprender a chorar com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? A Bíblia fala para a gente ter o mesmo sentimento do Senhor.
né? Porque ele se entregou, se esvaziou, né? Ele já era Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, se esvaziou, tomou forma de homem, obedeceu até a morte e morte de cruz. Algo que hoje, graças a Deus, a gente não precisa experimentar, a gente não precisa sofrer tanto assim. Mas ele sofreu, né, a morte da cruz, né, a morte vicária ali, por causa de cada um de nós. Ele pagou um alto preço, Senhor Jesus, para hoje a gente ter a sua vida, né? Ele morreu para que aqueles que vivem, vivam por meio da sua vida. Então a gente precisa viver, né, com Ele, por Ele, para Ele, ó Senhor Jesus. Porque esse é o melhor caminho, Ele quer reaver o seu reino para poder salvar as pessoas. Hoje nós só estamos salvos no nosso dia a dia, vivendo diante do Senhor. Um dia houve a nossa salvação. Quando a gente creu no Senhor, foi pregado o Evangelho, onde nós fomos salvos aonde? No nosso espírito, no nosso homem interior, nosso homem que é guiado segundo Deus. Mas agora, todos os dias a gente precisa ser salvo na nossa alma. A gente precisa deixar a nossa vida da alma de lado, que é a nossa psique, a nossa própria vontade. A gente viu no dia de ontem, né, a carne luta contra o espírito contra a carne. Por isso a gente tem que, não posso fazer aquilo que é do meu querer, porque o meu querer, ele é alinhado com a carne. Mas eu preciso colocar minha mente aonde? No espírito. Quem colocar a mente na carne vai colher corrupção, morte. Mas aqueles que colocarem a mente no espírito vão colher vida e paz. E é isso que está mudando na nossa vida e na vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, o inimigo está só cada dia destruindo, cada dia colocando numa situação pior. Mas é o Senhor que nos traz alívio. Senhor Jesus, o que o governo rebelde do inimigo faz com as pessoas? Só maltrata, só traz doença, enfermidade, né, coisas da mente, enfermidades até mesmo espirituais, Senhor Jesus, coisas do corpo, né, a gente sofre, né, quando o corpo não consegue acompanhar. Ó Senhor Jesus, isso só está mostrando para nós, ele veio fazer uma coisa na terra, ele veio com um propósito, ele não veio passear, não veio dar uma filosofia, ele veio cumprir a vontade de Deus, ele veio trazer um batismo, né? Ele veio trazer para nós um batismo com fogo, um batismo que nos purifica, um batismo que leva a terra a arder, né? Que nos leva como cristãos a arder pelo desejo de Deus. E é isso que está no nosso coração. A gente precisa amar a vida do Senhor. Precisa amar, opa, está chegando o dia do casamento. Senhor Jesus, né? Eu preciso cada dia amar mais, né? Para depois poder conviver mais. Hoje o Senhor já está nos dando experiências com Ele para chegar o dia do casamento, né? E a gente ficar com Ele para sempre. Senhor Jesus, primeiro no reino milenar, né? Lidando depois com o inimigo, e aí sim, novo céu, nova terra, onde vai habitar a justiça. Ó Senhor Jesus, né? E aí é isso que a gente precisa perceber, que é tudo uma questão de vida. O Senhor está trazendo para nós a vida divina, Ele está liberando para nós sua vida divina, Senhor Jesus. E essa vida divina, ela é propagada por meio do Evangelho. Eu posso estar cheio da vida divina em mim, mas se eu não obedecer, se eu não levar o Evangelho do reino, um Evangelho que leva o governo de Deus, se eu não apresentar Cristo para as pessoas, Senhor Jesus, esse fogo não é propagado, essa vida divina não é propagada. E é isso que a gente precisa realmente tocar na vida das pessoas. A nossa missão é levar o fogo do Evangelho. Senhor, como os irmãos mostram, né? O Evangelho é como um leão. Você só precisa abrir a jaula e deixa o leão ser leão. Ele sabe muito bem ser leão. A gente precisa abrir bem a nossa boca, exercitar o espírito, estar sensível, ó Senhor Jesus, né? Aquilo que Deus quer fazer. Ele está nos levando a propagar uma vida correta. Existe já uma vida que todo ser humano tem, mas essa não é a verdadeira vida. Todo ser humano quer mostrar, olha, a vida boa é isso aqui, a vida boa é aquilo ali. Ó, faz isso daqui, faz aquilo lá. Hoje tem um monte de conselheiro, né? Senhor Jesus, mas o Senhor quer que a gente propague a vida correta, a vida divina, a vida que realmente pode lidar com todas as coisas. E para espalhar esse fogo da vida divina, né, o poder dessa vida, o Senhor teve que passar por um batismo, teve que passar por um processo, Senhor Jesus, para poder mostrar para nós, entregar para nós aquilo que estava contido nele. Por isso o irmão mostrou para nós aqui o monte da transfiguração. Ele foi lá e deu uma amostra, né, do reino dos céus. Ele abriu ali, se revelou, manifestou a sua glória. A glória que estava ali guardada, estava contida nele, estava dentro dele ali. E ele pôde mostrar, não mostrou só para três. 3 dos discípulos viram essa glória. Ó Senhor Jesus, e hoje o Senhor quer mostrar para nós. Mas para isso a gente precisa avançar, né, no chamamento de Deus. O homem, ele foi criado de maneira especial. Né, ele foi criado para Deus, para poder expressar Deus, dominar. O Senhor falou, ó, seja fecundo,
né, domina a terra, sujeita. Ó Senhor Jesus. Porque a terra já estava usurpada, ele contava com o homem para isso. Ele criou o homem para ser essa expressão. Ele queria que o homem enchesse toda a terra com a sua imagem, com a sua expressão. Mas o homem falhou, né? A velha criação não conseguiu. Mas hoje, através da velha criação, ele está criando uma nova criação. Então ele quer limpar essa velha criação. Ele quer utilizar, ele não desistiu do seu plano. Mas hoje ele quer ir tirando tudo aquilo que é velho, limpando, lavando, regenerando, Senhor Jesus, introduzindo na sua vida, para que quando a gente olhar, tudo que a gente veja seja Deus. Por isso a gente precisa viver no Espírito, cooperar uns com os outros, edificar a igreja, edificar uns aos outros em amor. Porque aí tudo que a gente vai ver é Cristo. Hoje eu vejo imensas questões de trabalho, eu preciso trabalhar e fazer isso, mas eu preciso ver no meu trabalho Cristo. Eu preciso ter um relacionamento familiar, minha esposa, meus filhos, mas o que eu preciso ver ali? Cristo. Eu preciso ver Cristo, gerar Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em mim. E é esse o trabalho de Deus. É isso que Ele quer fazer com o fogo do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.